Então vamos, com essa alegria em nossos corações, com esse companheirismo, nós vamos então dar início à nossa reunião desta noite, procurando a inspiração nesses textos tão lindos, tanto do texto de harmonização, dessa poesia do Casimiro Cunha, como também no texto do livro A Gênese, que a Águida vai trazer para nós. Inspirados, possamos então elevar cada vez mais alto o nosso pensamento, o nosso coração, o nosso sentimento, até Deus, nosso Pai, rogando as suas bênçãos para a nossa reunião desta noite, que tudo transcorra num clima de muita serenidade, muita paz, muita alegria, e que possamos estar com os nossos corações e nossas mentes bastante atentos a tudo que vamos compartilhar aqui. Graças a Deus e graças a Jesus. Ascensão, autor Casimiro Cunha, livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografia Chico Xavier. Perguntai à flor virente, viçosa verdejante, de pétalas multicores, que com mágicos olores perfumam vosso ambiente. O que fazem cá no mundo, tão viçosas, perfumadas, pelas sendas desoladas deste abismo tão profundo? Como sorrisos dos céus, essas flores perfumosas responderiam formosas: nós marchamos para Deus. A ave que poetiza com seus cânticos maviosos, vossos campos dadivosos em beleza que harmoniza. Se perguntasseis também, ela vos retrucaria: caminhamos na alegria, para a luz e para o bem. Tudo, pois, em ascensão, marcha ao progresso incessante, à alvorada rutilante da sublime perfeição. Segui, pois, irmãos terrenos, nessas trilhas luminosas, caminhai sempre serenos, entre lírios, entre rosas. Entre os lírios da bondade, entre as rosas da ternura, espargindo a caridade, consolando a desventura. Só assim caminharemos, nessa eterna evolução, e no bem conquistaremos a suprema perfeição. Casimiro Cunha, poeta. Casimiro Cunha, poeta fluminense, nascido em Vassouras, cidade serrana do estado do Rio de Janeiro, a 14 de abril de 1880. Nascido em lar espírita, poeta inspiradíssimo, teve grande produção literária. Descreveu-o Manuel Quintão, livro de um cego que fechou os olhos às misérias da terra, para melhor escrever as belezas do céu. E aí, vocês gostaram? Não é lindo? Muito bom. Muito bom. Então, esse tema, lógico, tem a ver com o que nós estamos estudando, que é justamente a evolução do ser humano, em particular a evolução na Terra. E hoje nós vamos dar sequência a esse tema e começamos do item 25 do capítulo 11 do livro A Gênese. Então, no mês passado, o que nós vimos, a última coisa foi: a encarnação, ela não se dá para sempre, ela só é necessária enquanto o espírito ainda precisa da matéria para o seu desenvolvimento. Nós vimos que o tempo que o espírito passa maior é na espiritualidade, porque nós, sendo espíritos, o nosso habitat natural é na espiritualidade. Então nós vamos viver um tempo mais reduzido aqui na Terra encarnados, considerando estarmos só aqui na Terra por enquanto. E ele diz também que no intervalo das encarnações ele também progride. Por quê? Porque olha para a encarnação, vê o que fez certo, vê o que não acertou e se programa para
outras oportunidades reencarnado para a sequência do seu desenvolvimento, da sua evolução. Isso tudo nós já vimos no mês passado, tá? Então, aí ele fala outra coisa que é importante, que é o conceito de que, por exemplo, entre algumas religiões, a encarnação, estar encarnado, é uma punição para o espírito. E no espiritismo não. Nós vemos que é apenas uma condição necessária para a sua evolução. O espírito, ele precisa se unir à matéria para evoluir. Tá? Então isso é importante, ele fala. É uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir. E com as encarnações, e nesse período ele vai desenvolvendo aquilo que a gente já falou, as suas faculdades. A inteligência, o livre-arbítrio, o senso moral e as virtudes nas centenas de vidas que ele assume. Então agora nós começamos ainda no item 25, o que a partir daqui nós vemos o quê? Conforme o espírito vai evoluindo, ele vai se desmaterializando. Essa é uma expressão apenas, porque o espírito e matéria são de naturezas diferentes. Aqui, com esse se desmaterializando, Kardec diz que ele está se libertando da matéria, não é? Então ele vai ficar cada vez menos dependente da matéria, quanto mais evoluído é o espírito. E nós já vimos, né, inclusive em relação ao próprio perispírito, que quanto mais depurado for o espírito, mais sutil é inclusive o seu próprio perispírito. E ele fala, a sua vida se espiritualiza e as suas faculdades e percepções se ampliam. Que ele está dizendo que nós, conforme vamos evoluindo, nós vamos sendo capazes de absorver o que o meio nos oferece, não é? Nós vamos sendo mais capazes de acessar as informações contidas no ambiente em que nós vivemos, em decorrência do progresso realizado, não é? Mas o espírito, ele não é forçado a isso. Em decorrência do livre-arbítrio, ele pode se adiantar ou pode se atrasar. O espírito pode vir com uma proposta para a encarnação e chegar aqui resolver cruzar os braços, não querer fazer nada. Então aquele programa que ele tinha vai ser adiado e ele vai então levar mais tempo do que ele poderia levar. Então o ritmo de encarnações e o número destas é o próprio espírito quem define pelas escolhas que faz. Então, de acordo com as nossas escolhas, ou nós tropeçamos, ou nós evoluímos, ou nós nos damos bem, ou nós nos damos mal. Lembrando que a escolha, ela é livre, mas as consequências dela não são livres. Nós, a partir da escolha que nós fazemos, nós vamos ter as consequências decorrentes desta escolha. E outra coisa que é vista na sequência é que os mundos também vão evoluindo. Então o espírito evolui e com a evolução do espírito os mundos também vão progredindo. Ele diz, o progresso moral de um globo acompanha o dos seus habitantes, que quer dizer que conforme nós, espíritos encarnados, ou mesmo quando estamos desencarnados, mas ainda conectados a um planeta, no nosso caso a Terra, conforme nós vamos evoluindo, nosso planeta também vai evoluindo moralmente, porque se nós considerarmos que nós somos regidos por leis, né, leis morais divinas, que são aquelas definidas pelo Criador, as nossas leis humanas, elas vão ser ainda como
de acordo com o nosso grau moral. Então a tendência é que as leis humanas elas vão se aproximando das leis divinas no decorrer do tempo. Então significando que o progresso do planeta segue também. Diferentes mundos mais ou menos antigos. Uma coisa que nós temos é que, por exemplo, na Terra nós estamos numa fase planetária, embora seja já um período de transição, mas o mundo ainda é de expiação e de provas. Eu vou falar apenas isso e depois, se alguém tiver alguma dúvida em relação a essas definições, pode questionar na próxima fase do trabalho, ok? Então nós estamos vivendo num mundo de expiação e de provas. O que nós temos nesse mundo? Condições para que espíritos nesta qualidade, com esta qualidade espiritual, recebam todas as possibilidades e oportunidades de desenvolver-se, de aprender. Então, o mundo vai nos oferecer os desafios, vai nos oferecer a qualidade material, a qualidade moral, o que for aquilo mais necessário para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Agora, o que Kardec traz aqui, que nós já sabemos também, mas existem planetas, nós achamos o nosso planeta jogo duro, não é? Mas nós sabemos que existem planetas que apresentam ainda mais dificuldades para os espíritos que ali habitam. Como nós sabemos, são os planetas que, dentro dessa classificação escolhida pelos espíritos e Kardec no nosso Livro dos Espíritos e no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, são os mundos primitivos, nos quais o que acontece? O espírito, ele é ainda bem pouco desenvolvido, tanto em termos de inteligência quanto em termos morais, em termos de sentimentos. Então, a Terra é difícil, mas tem mundos ainda piores. E Kardec faz a observação, ele fala, para quem está no mundo primitivo, se pudesse ir para o mundo de expiação e de provas e achar muito bom, porque é uma condição muito melhor do que a que ele enfrenta nesse mundo primitivo. Os mundos, eles nos apresentam, como nós falamos, mundo de expiação e de provas. Eles nos apresentam todas as possibilidades necessárias à nossa evolução. Vamos pensar naquela famosa comparação que a gente sempre faz com uma escola, não é? Então, cada grau, cada ano, ela nos oferece determinados conteúdos, determinadas vivências que são necessárias àquela fase que o estudante se encontra. Nos mundos é a mesma coisa. O mundo vai oferecer aquilo que o espírito necessita. E quando o espírito já aproveitou, tirou todo o proveito, já sabe todo o conteúdo desse mundo, então ele é alçado, né, levado para um mundo superior, onde ele vai encontrar novas possibilidades de aprendizado, aquelas que ele necessita. Por quê? Porque esse mundo que ele estava não tem mais nada a oferecer. Então, cada mundo, cada tipo de planeta, cada orbe oferece uma faixa de possibilidade de crescimento e de evolução para os espíritos. Então, o espírito, quando, por exemplo, na Terra, né, já no mundo primitivo alcançou tudo que o mundo primitivo poderia oferecer, então ele é promovido, vamos dizer assim, para um mundo de expiação e de provas. Faz todo o aprendizado possível, quando alcança todo o aprendizado possível, passa para um mundo de regeneração. Então é dessa forma, os mundos têm as suas condições, mas os mundos também mudam, porque como nós vimos, a Terra no primeiro momento era um mundo primitivo, oferecendo o que o mundo primitivo tem a oferecer. Com a vinda do Cristo, ela foi elevada a um mundo de expiação e de provas, e agora nós nos encontramos numa fase de transição para um mundo de regeneração.
Então, esse é um outro dado. Não é que nós vamos dormir no dia 31 de dezembro no mundo de expiação e de provas e vamos acordar 1º de janeiro no mundo de regeneração. Isso tudo é um processo, é um movimento que leva um tempo para se dar, um tempo para acontecer, para os reajustes necessários ao novo tipo de vida que é oferecido, por exemplo, como nós estamos indo para o mundo de regeneração. Tomara a Deus que a gente vá, porque se não for a coisa vai ficar feia para o nosso lado, né? Então ele fala, chegando, e o espírito vai fazendo o quê? O espírito vai evoluindo até onde? Até o grau máximo do que é possível evoluir, que é a perfeição relativa. Então nós temos a perfeição absoluta, que só é atribuída ao Criador, a Deus, a dele é a perfeição absoluta, mas nós que somos suas criaturas, nós temos a perfeição possível de ser alcançada, que é a perfeição relativa. Nesse estágio, então, nós somos essas criaturas que são consideradas criaturas felizes. Nós alçamos esse grau de criaturas perfeitas ou anjos. Então ele fala, nesse ponto, admitidos no conselho do Todo-Poderoso, conhecem o seu pensamento e tornam-se seus mensageiros, seus ministros. Quando nós, espíritos, alcançamos esse estado de perfeição, como ele diz aqui, nós conhecemos o Todo-Poderoso. Lembra que lá no começo do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, e os espíritos dizem que a nós, nessa condição terra, a nós falta um sentido para compreender o que seja Deus. Então, para nós, falta esse sentido. Lá na perfeição, quando tivermos feito, né, todo esse caminho, toda essa trajetória evolutiva, lá nesse ponto, então todos nós conheceremos a Deus e seremos, como ele diz aqui, seus ministros. Ou seja, nós vamos trabalhar como co-criadores. Nós estaremos trabalhando ao lado de Deus, mas ele faz uma importante observação. Ele diz aqui, todos os espíritos, em qualquer grau, têm as suas atribuições no grande mecanismo do universo. Todos são úteis ao conjunto, ao mesmo tempo que são úteis para si mesmos. O que ele está nos dizendo? Que cada um, na posição em que se encontra, nós daqui a pouco vamos ver um complemento desse estudo aqui, cada um no ponto em que se encontra, ele tem as suas tarefas. Então, aqueles espíritos menos evoluídos, que não têm ainda muito conhecimento, discernimento, nenhum grande desenvolvimento da inteligência, eles vão atuar em trabalhos mais operacionais. E aqueles já mais bem graduados, digamos assim, que já evoluíram, que já estão nessa condição, eles vão então trabalhar com os comandos, com os governos, com estratégias. Então todos participam da grande obra do Criador. E ele conclui a frase, né? Em nenhum lugar há ociosidade inútil. Isso é um dado muito importante, porque nós vemos muitas, ou pelo menos algumas denominações falando, não é, que as pessoas quando morrem vão ficar aos pés do Criador, tocando harpa, fazendo nada. E os espíritos aqui por meio de Kardec nos dizem, em nenhum lugar há ociosidade inútil, todos trabalham. E o trabalho que é oferecido é de acordo com a sua condição de desenvolvimento, com a sua condição de progresso. E ele diz, né, da importância que nós já falamos. Lembra a Trindade Universal? Deus, que é o Criador de tudo, criou o Espírito e criou matéria. Então, nós somos criações de Deus. Então, dentro disso, se Deus tivesse criado apenas a matéria, ele estaria reinando sobre
matéria, sobre pedra, sobre energia, sobre o que quer que fosse, mas não teria o elemento inteligente. Então, quando ele cria o princípio inteligente, que na consideração que está sendo feita aqui, já na condição de espírito, por isso que eu também trouxe lá na poesia, o que o Casimiro fala? Ele fala das flores, que ela tem é o reino vegetal, e que traz o quê? Traz beleza para o universo, né? Ele traz, tanto que no livro A Caminho da Luz, que nós já vamos falar, Emmanuel diz que os prepostos de Jesus receberam como tarefa trabalhar a beleza, que tudo que fosse feito tivesse beleza. E na evolução, ela fala, caminhamos para Deus, vamos viver o bom e o belo. Né? Então, todo esse processo evolutivo que é desempenhado pelo princípio inteligente através dos diversos reinos. E aí ele fala que a importância deste princípio inteligente, porque é ele que vai ter a possibilidade de evolução, de crescimento, porque a matéria, ela apenas se transforma, ela passa de um tipo para outro, mas o espírito, o princípio inteligente, é aquele que evolui, desde a sua criação até quando a gente não sabe. A notícia máxima que nós temos são de espíritos puros, anjos, arcanjos, essas coisas, mas nós sabemos que esse movimento é incessante e contínuo. Nós ainda não temos notícia de como eles se dão. Então ele fala, o espíritos, a coletividade dos espíritos é o elemento espiritual que atua em tudo e por tudo, sob o impulso do pensamento divino. Então tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus, inclusive nós mesmos e toda a matéria da qual fazemos uso para a nossa evolução. Aí Kardec, ele já tratou mais ou menos rapidamente, e agora ele busca aprofundar um pouco mais, que ele fala do aparecimento do ser humano na Terra. Então ele fala que quando a Terra se encontrou em condições climáticas próprias para a existência da espécie humana, os espíritos vieram encarnar. O Kardec tem essa ideia. Então, os espíritos, a Terra estava pronta, já oferecia possibilidade para um tipo de vida como a nossa vida porque nós sabemos que em outros orbes, provavelmente elas vão ser adequadas às condições desses orbes. E ele fala, se admitirmos que encontraram os envoltórios prontos e só tiveram que se adaptar. Esse foi um primeiro momento. Lá atrás ele fazia a hipótese de que os corpos dos primatas foram adequados para o espírito quando faz essa transição de princípio inteligente para espírito, certo? E aí nós trazemos então o livro, vê se vocês veem, A Caminho da Luz, tá? É um livro ditado por Emmanuel, psicografia do Chico. A Cleo inclusive já fez o estudo dele às quartas-feiras, um trabalho brilhante. E como sempre, o Emmanuel, quando eu vou reler as obras de Emmanuel, eu sempre fico maravilhada, porque aparecem frases durante a noite, ou pelo menos durante o período que estava na estante, que eu não tinha visto, né? Eu sempre brinco, porque tem coisas que parecem impressionantes. Então, a primeira consideração que nós vamos fazer, do que nós estamos falando? Do aparecimento do ser humano sobre a Terra. Isso é. Nós temos lá no Velho Testamento que o aparecimento se deu por Adão e Eva. E Emmanuel, ele não economiza palavras, e ele nos diz o quê? Ele nos diz: a lembrança dos espíritos degredados na paisagem obscura da Terra. Porque o que aconteceu com Adão e Eva? Uma forma simbólica de relatar. São aqueles espíritos que viviam no Éden, aquele casal, no caso, né, que vivia no Éden,
comeu do fruto da árvore do conhecimento e então perdeu a sua autorização de continuar naquele mundo e foi ter de encontrar os meios de viver por si mesmo. E ele também diz que o Caim e Abel, ele nos dá dois tipos da personalidade humana, né, que é uma personalidade boa, saudável, e uma outra desviada, não saudável. Uma coisa que Emmanuel trata aqui, que é muito importante, que ele fala, deixa eu achar aqui no livro onde é que está, ele nos diz o seguinte, que uma das hipóteses que foram feitas pela ciência foi de que o corpo humano, ele desceu como um macaco, ele morava nas árvores e desceu. E Emmanuel nos fala uma coisa um tanto diferente. Ele fala assim: examinada a questão nos seus prismas reais, vamos encontrar os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza. Para eu não ficar lendo, eu vou resumir. Ele diz o seguinte: era ainda um momento no planeta em que estava acontecendo uma grande modificação nas condições dos seus habitantes. Tem todo um passo anterior que não vem ao caso, nós vamos falar apenas do ser humano. E aí ele diz: no período terciário, aqui nos reportamos sob orientação das esferas espirituais. Então, veja, Jesus, como grande governador da Terra, ele define qual é a sua intenção para o tipo que vai dar morada ao princípio espiritual aqui na Terra. E aí o que fazem os seus prepostos, que são espíritos da mais alta categoria, que vêm a seu serviço. E o que eles fazem? Eles começam a fazer experimentos com aqueles que aqui estariam. Então eles partem desse antropóide. Ele fala assim, ó, algumas raças de antropóides no Plioceno anterior. Esses antropóides, eles são antepassados do homem terrestre. Então, mas não tem a mesma constituição que nós temos hoje, por exemplo. E eles também são os ascendentes dos símios. Então é aquela similar teoria de que de um mesmo tronco se dividiu. Uma parte foi ser humano e outra parte continuou sendo os símios que ainda existem. Ele fala que ainda existem no mundo. Então tiraram, foi feita a sua evolução. Então ele fala do evolucionismo, outras coisas, e aí ele fala da grande transição, que é o que nos importa. Ele fala: os antropóides das cavernas, né, eles se espalharam por todo o globo. Lembrando que esse espalhar não foi saiu correndo nada disso, mesmo porque as dimensões da Terra são enormes. Levou-se séculos, milênios, para que essa distribuição desses antropóides se espalhassem pela superfície da Terra. Ele fala: formando os pródromos das raças futuras em seus tipos diversificados. O que nós temos? Nós temos o branco, nós temos o amarelo, nós temos o negro, né? Essas diversas raças, essas diferenças em vários lugares. E ele diz o quê? Porém, é que as entidades espirituais auxiliaram, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Inclusive ele fala: se nessa época fosse feito um estudo como Mendel fez, nada valeria, porque era um período de transição. Estavam sendo feitas experimentações, estavam sendo feitos estudos para uma definição de como seria este humano, que foi chamado por humano para nós, né? Ou por nós, como seria o corpo deste elemento. Então ele fala: nas pesquisas foram realizadas por mensageiros do invisível. Então não foram coisas
casuais, não foram coisas que foram lançadas, foram coisas profundamente estudadas e desenvolvidas, como ele diz, pelos mensageiros do invisível, que nós sabemos serem os prepostos de Jesus. Então ele fala: os séculos correram e experiências penosas sobre a fronte, de braços alongados, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual. Então veja, antes de concluir a modificação no corpo físico, esses trabalhadores de Jesus fizeram uma transição definitiva no corpo perispiritual que esses elementos já traziam, né? Então nós sabemos que o ser vivo, para qualquer ser vivo, ele tem esse perispírito. É uma situação que é proporcional, obviamente, ao tipo de vida que está levando. Se é uma vida vegetal, animal, e vai ser hominal. Que ele fala dos homens primitivos nas regiões siderais. Então, esta modificação não é feita na Terra. Ele fala que é feita nas regiões siderais em certos intervalos. E aí ele fala: surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Então, nós sabemos que o perispírito é que vai dar a forma, ele é o molde, né? Modelo organizador biológico dessa forma que está sendo criada, e a partir desse perispírito novo, então aquele corpo do antropóide, daquele primata que já estava sendo trabalhado pela espiritualidade por determinação de Jesus, então esses novos corpos, eles vão se aperfeiçoando, que é mais ou menos o que Kardec fala aqui, né? Então ele fala: uma transformação visceral verificara-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Como poderia operar-se? Ele fala: muito naturalmente. E é a mesma hipótese que Kardec lança aqui, quando ele fala que de acordo com o corpo, de acordo com o espírito, inclusive ele fala com o caráter dele, ele fala assim: a Terra entre diferenças sensíveis nos caracteres conforme o grau do seu desenvolvimento moral e intelectual. Então Kardec também faz a mesma hipótese, embora aqui nós tenhamos informações por Emmanuel, por meio de Chico Xavier. Então o que ele está nos dizendo aqui? Houve todo um trabalho, não foi casual, nem foi, porque Deus quis, né? Quer dizer, foi porque Deus quis, mas no sentido de uma decisão de Jesus que passou essa tarefa para esses espíritos que já então fizeram todo esse trabalho, transformando, se utilizando, quer dizer, desses antropóides para que no futuro viessem a abrigar um espírito. Porque até o antropóide, ele ainda não era espírito, ele era um princípio inteligente ocupando um corpo. Agora, a partir dessa promoção, digamos assim, então já é um espírito ocupando um corpo humano. Isso continua no mês que vem, gente. Mas por enquanto o nosso tempo já se completa. Obrigada.